Os maiores crimes da humanidade. Um programa feito totalmente no improviso. Apresentado por Thierry Lucas e Letícia Antunes. Duas pessoas que só sabem falar merda. Tirem as crianças da sala, porque está começando Filhos de Tarantino. Exatamente. Primeiramente aí, né? Free Britney. Está nos Trending Topics dessa semana aí. E está começando aqui Filhos de Tarantino. Mais um episódio aí, né? O 8º episódio. Pra quem achou que não ia durar 3. Estamos no 8º. E vem mais por aí. E aqui, Thierry Lucas no comando, né? Falando. Esta voz aqui máscula. E do lado, Letícia Antunes. Olá, olá. Sempre sutil. Sempre sutil, sempre rápido. E uma cachorrada aqui na rua. E hoje um pouco mais pálida. Hoje, acabou aí passando muita make. Praticamente perdi meu nariz no meio da iluminação. É igual o Michael Jackson no clipe do Eminem. Mas Exatamente. Enfim, hoje vamos falar sobre Jeffrey Dahmer. O que ele aprontou? Ele aprontou muitas coisas. E aí, o bichinho tem história, viu? Teve coisa. Mas ele foi condenado por assassinato, né? Certo. Ele foi considerado um serial killer. Ele era conhecido como o canibal de Milwaukee. Milwaukee é da onde? É Estados Unidos? Isso, é o Wisconsin. Certo. Acho que é assim que se fala. Mas ele nasceu lá. Por convicção tá certo. E ele nesse período de crimes dele, ele matou 17 pessoas. E aí a gente vai entrar um pouco mais em detalhes sobre essas mortes dele. Certo. Você quer começar por onde? Pelo primeiro? E vai subindo? Queria falar um pouquinho sobre a infância dele, na verdade. Certo. Porque assim, quando a gente escuta falando sobre psicopatas, serial killers, assassinos, a gente sempre acaba trazendo algum ponto da infância deles, que meio que desencadeou, né, uma série de fatores que a pessoa potencializou a psicopatia nela e desenvolveu. O Dahmer, ele aparentemente, na gravidez da mãe dele, já rolou umas coisas estranhas e parece que ali as coisas começaram já meio que erradas. Parecia que o corpo da mãe dele estava, tipo, rejeitando a criança. Então, ela passava muito mal. O pai dele comentou que a mãe tinha alguns espasmos, que ela ficava rígida, que ela tinha algumas coisas que não era comum de se ver numa gravidez. Então, falavam que a sensação era essa, de que o corpo dela estava querendo expulsar, porque não ia ser uma coisa boa que ia nascer. Mas como assim? Tem um exemplo? Esses espasmos, por exemplo, o pai falou que ela ficava rígida, tipo, meio que travada. E não era uma cólica, não era uma contração. Isso foi ao longo de toda a gravidez dela. E aí, por conta disso, dizem, né? Porque, assim, existem alguns contrapontos entre o que o pai do Dahmer fala e o que a mãe dele fala. Mas o pai relatou que foi medicada até morfina para ela durante a gravidez e não pode. Então, parece que ela usou alguns medicamentos durante a gravidez que poderiam ter alguma influência, né? Em como ele ia se desenvolver, o Dahmer ia se desenvolver depois, por conta desses problemas que ela teve durante a gravidez. E é extremamente pesado, né? Você pensar que, tipo, pensavam que o corpo tava rejeitando, como se aquilo não pudesse nascer. É tenso. Bizarro. Imagina como ela, como mãe, ficou, né? O pai também vendo, e essa história de ela ter usado medicações que não eram indicadas na gravidez, mas que precisava por conta desses problemas que ela foi enfrentando. Mas a questão de tempo foi um tempo natural, né? Foi. Ah, tá. E acho que esse período mesmo da gravidez já foi complicado, porque diziam que o pai do Dahmer, ele era químico, e ele era meio ausente, e a mãe também parece que ela estava meio que
ruim, ela tava meio mal com a situação e tal, e o pai era ausente, então também pode ser que não tenha sido uma gravidez acompanhada, e aí envolveu medicamento, envolveu várias coisas. Então já começamos com BOs desde da concepção do Dahmer aí, porque os pais dele, eles pareciam que estavam juntos, mas não se davam muito bem, porque eles brigavam muito, e o Dahmer cresceu numa casa de brigas. Ele ficou no meio de um monte de briga. Tem algumas coisinhas que aconteceram com ele também durante a infância, e ele já estava numa vivência complicada da família, né? E aí, quando ele tinha 4 anos, 4 anos, se eu não me engano, ele foi submetido a uma cirurgia, que era uma cirurgia para tirar a hérnia, né? Certo. E tinha que amputar as hérnias, pelo que eu li. E aí, aparentemente, ele ficou se sentindo mal com isso porque ele teve uma sensação de castração. Eu não sei se não foi isso. Eu não sei se não foi explicado para ele corretamente o que seria a cirurgia, se foi passado para ele mesmo, sabe, para dar um alívio até para a criança, mas ele já cismou que ele tinha sido enganado pelos médicos que estavam querendo, que tinham pessoas estranhas abrindo o corpo dele, mexendo no corpo dele enquanto ele estava dormindo. Então rolou uma puta de uma insegurança. Uhum. E eu acredito que com 4 anos, essa questão da cirurgia já tenha desenvolvido nele essa questão de uma castração. Desencadeou alguma coisa nele já, né? Isso, Certo. E aí, parece que a relação deles já não era uma coisa muito boa por conta desse ambiente familiar, que já era pesado, de muitas brigas. E a mãe, ela parece que sentia também que ele não era muito, muito próximo, ele parecia uma criança bem fechada. E quando ele tinha 6 anos, a mãe dele engravidou. E uma das formas que eles encontraram de trazer o Dahmer um pouco mais para perto, né, para se sentir um pouco mais parte da família, foi deixando ele escolher o nome do irmão. E o nome do irmão dele, ele escolheu David. Mas parece que rolou o contrário. Ao invés dele se aproximar, ele ficou muito mais tímido e ele começou a viver praticamente num silêncio completo. Mas quantos anos de diferença? 2 anos. Não, se ele tinha 6. Ah, tá. Não. 6 anos quando o irmão dele nasceu. 6 anos. Certo. Então, a infância dele parece que já foi um pouco conturbada. Quando a mãe relata, ela fala que não teve nada disso na gravidez dela, que ela era uma mãe muito presente, que ela cuidava muito bem do filho, e ela fica muito puta da vida quando questionam, né, se rolou alguma coisa na infância que pudesse ter ajudado ele a se tornar o que ele foi. E o pai já é o contraponto, que diz que não foi uma gravidez fácil, que a mãe também não colaborou muito. E aí o Dahmer cresceu basicamente assim, quietinho na dele. Uhum. E aí, na escola, falavam que ele era uma criança tímida, que ele era bem reservado. E ele começou a fazer algumas coisas para poder se enturmar um pouco mais. A mãe dele parecia que ela tinha como se fosse epilepsia, né? Então, ela acabava, né, ficando com as mãos viradas. Existia meio que uma forma, né, da epilepsia. E o decorador da casa deles também. Ele tinha alguns espasmos. Caralho. E o Dahmer, uma forma que ele encontrou isso na puberdade dele, né? De se enturmar na escola, foi ficar imitando esses espasmos que rolavam dentro da casa dele. Tanto com a mãe, quanto com esse decorador da família. Oxi, ficava zoando, né? Ficava. E, tipo, era uma forma que as pessoas riam, achavam ele esquisito, mas riam. Então, ele tava tendo um tipo de atenção. Uhum. Mas é foda, porque ele fazia isso pra ganhar uma atenção, pra chamar atenção, pra ter proximidade ou pra ser descolado. Só que, tipo, como será que era por dentro? Se ele sabia que isso rolava dentro da casa dele e aí ele fazia fora, debochando da situação. Se a gente considerar que ele não teria emoções, né, por conta de uma psicopatia e tudo mais, ele, foda-se, nem liga. Mas olha o que ele levava de dentro da casa dele pra escola. Pra ver se rindo ele da desgraça dos conseguia outros. pra ver se ele conseguia se enturmar, se ele conseguia que alguém ficasse próximo dele. Uhum. Então, já era uma coisa bem tensa, assim, da parte dele. E aí, a adolescência dele basicamente foi assim, ele sendo tratado como esquisito na escola, as pessoas tiravam sarro dele e ele se enturmava
fazendo coisas esquisitas. Era basicamente. Era um personagem do Pânico na TV. E ele, tipo, provavelmente devia estar com um sofrimento interno de reproduzir isso, mas era a forma que ele tinha de No momento que ele sai da chamar a caixinha, atenção, né? Uhum. Tipo, é o jeito que as pessoas gostam de mim, é como se fosse uma caricatura dele, sabe? É bem uma bizarro, forma de ter uma atençãozinha. É. E aí tem, inclusive, vou mostrar aqui, existe esse livro aqui, chamado Meu Amigo Demer, que é uma graphic novel, que é um quadrinho. Tem na onde? E ele é da Dark Side. Certo. Essa história, ela foi escrita por um menino que foi amigo do Demer na escola. Então, relata antes dos crimes, né? Mas relata o período dele ali no ensino médio, como ele agia. E ele comenta que depois ele se arrepende, esse amigo, né? Ele comenta que ele se arrependeu muito das coisas que eles tiravam sarro, que eles faziam o Demer passar, porque eles sabiam que podia realmente acontecer e pode ser que eles carreguem alguma culpa do que veio acontecer depois, né? Uhum. Esses amigos de escola, né? Amigos, eles fizeram um clube com o nome do Demer, eu não lembro o nome do clube agora, mas eles fizeram um clube e as pessoas iam cumprimentar o Demer imitando os espasmos, sabe? Mas como assim clube? Então, tipo... Qual o intuito desse clube? Era um monte de meninos que se diziam fãs do Demer e aí ele tinha um fã-clube lá. Mas era basicamente criado para tirar sarro dele. Caralho. Porque achavam ele esquisito. E é complicado, né? Essa forma de chamar a atenção dele. Uhum. E é relatado que nessa época da escola, né, dele, do ensino médio, começou a rolar muita briga dentro da casa dele. Já tinha, mas ele foi cada vez ficando mais sozinho, porque o pai dele estava estudando para doutorado e a mãe dele não era uma mãe para ele. Mas e as aí brigas eram sem o pai não tinha nada a ver com as brigas. Era o pai e a mãe. Era uma tá. briga do pai e da mãe. É que você falou pra ser o pai tava viajando e o couro comendo em casa. Não. Tá certo. Dentro de casa o pai e a mãe brigando constantemente e ele cresceu num ambiente de briga, né? Ele cresceu presenciando essas brigas. Então eu imagino que também o saco foi enchendo, né? De estar vivendo num ambiente daquele. E aí aconteceram muitas coisas bizarras, assim, na adolescência dele. E o pai dele, ele estudava química, né? Uhum. Então ele sabia manusear algumas coisas de química. Ele sabia algumas coisas de química. Ele tinha uma espécie de laboratório como se fosse numa garagem da casa, sabe? Um quartinho na casa. No porão? Não era no porão nesse momento. Era como se fosse uma casinha fora da casa, mas que eles usavam como laboratório. Eu esqueci o nome, mas eu tô ligado. Certo. E aí, parece que nesse período foi onde começou essa obsessão estranha dele por colecionar corpos. Mas ele começou com corpos de animais. Ele encontrou, se eu não me engano, o primeiro bicho que ele encontrou foi um cachorro, porque ele morava perto de estrada, então era muito comum ter animais mortos pela região. E aí ele disse que pegou o cachorro e levou ele para esse laboratório, abriu o corpo do cachorro porque ele queria ver como era isso. E aí ele começou a colecionar corpos de animais, né? Ele não fazia o empalhamento, né? Ele colocava em potinhos com formol. E ele relatou que essa obsessão dele começou porque em uma aula na escola eles dissecaram um sapo. Claro. Um sapo? Calma. Não, acho que era um porco, desculpa. Acho que era um porco. Caralho, que eles dissecaram. O sapo eu ia falar, isso é direto nos Estados Unidos. Mal o porco. E aí, eu acho que era um porco, eu não tenho certeza. Tá. Mas aí ele disse que ali começou meio que um interesse de como era por dentro dos animais. E aí essa obsessão dele ele começou, né, pegando bichinhos na rua. E no meio disso tudo que estava acontecendo, né, ele se afastava da família, como ninguém prestava muita atenção nele, ele conseguia levar os bichos para esse laboratório dele, ninguém ligava. E aí, no meio disso, ele começou a beber. Por conta das brigas dentro de casa, ele virou um alcoólatra. E aí, isso no fim do ensino médio, falavam que ele ia para a escola cheirando bebida, que ele ia bêbado para a escola. Só que parece que os professores não ligavam por conta da época. Falaram que os professores chegavam a fumar maconha dentro da sala com os alunos. Caralho. Então, anos 80 ali, né? Tudo Saudades. meio que Brinks. liberal e tal. Uhum. E aí os amigos relatam que ele chegava na escola com cheiro de bebida, mas tipo, ninguém ligava. Estavam cagando pra ele. E a família também parece que não tava se importando muito com isso, porque ninguém tava prestando atenção no que ele tava fazendo.
E aí, um pouco antes da formatura do Demer, a mãe dele chegou nele. Ela tinha conseguido o divórcio do pai. E aí ela chegou pra ele e falou que ela ia catar o irmão dele e ia embora. E ela pediu pra ele só falar pro pai que ela tinha saído e ele não sabia pra onde ela tinha ido. E ela foi embora com o irmão dele. E ele ficou na casa, porque o pai dele estava estudando para doutorado e o pai dele não estava presente nesse momento. Então, ele ficou com a casa só pra ele. Uhum. Isso, tipo, no colegial, sabe? Tá. Então, o pai dele foi na formatura dele, mas a mãe dele não foi. A mãe dele rolou isso, né? E ele disse que ele mentiu, né? O pai perguntou e ele só falou que não sabia pra onde a mãe tinha ido e a mãe tinha fugido, né? Com um filho, com outro filho. Deixou o Demer pra trás. Então, foi mais um momento que ele ficou abandonado ali, né? O pai não estava presente, porque ele estava estudando para o doutorado, acho que ele estava fora da cidade. A mãe abandonou ele também com o irmão, então ele ficou completamente sozinho. E aí, nesse período, 3 semanas depois da formatura dele, ele cometeu... Ele tinha liberdade, ele tinha casa, ele tinha carro, né? Ele podia Calma aí, volta aí. fazer Ele tudo cometeu o que ele quê? pretendesse. Travou. O primeiro assassinato dele. Caralho, nesse dia aí? 3 semanas depois da formatura dele. Nossa. Tá. Ele já estava morando sozinho, né? Porque a família deixou ele tinha carro, ele tinha uma casa só pra ele. E ele estava se formando no colegial, né? Então. Podia ter feito um projeto X. Eu poderia, mas não fiz. Ele tinha o quê? 18 anos, ele não tinha comida em casa, porque ele não trabalhava, ele não tinha dinheiro, ele foi totalmente negligenciado, ele foi abandonado. Uhum. E aí, no dia 18 de junho de 1978, ele fez a primeira vítima dele. Deixa eu achar o nome da vítima aqui. Certinha. A primeira vítima dele se chamava Steven. Ele estava pedindo carona e aí o Demer ofereceu carona para ele. E eles foram para acho que eles foram para um hotel. Foi nesse primeiro caso, ele foi para um hotel. E aí o Demer fala que ele só queria uma companhia para a noite. Ele não pensou primeiramente em crime, ele não pensou em nada. Mesmo ele falando que ele começou a ter alguns pensamentos, né, de pornografia envolvendo violência. Ele consumia muita pornografia. E ele falou que ele tinha alguns pensamentos sobre isso, mas ele falou que quando ele levou o Steven, ele só queria uma companhia. Uma companhia para poder ficar em casa, né? E aí ele deu a carona, eles foram para casa, Lá eles usaram álcool, usaram drogas. E o Demer, ele relata que ele não sabe o que aconteceu. No outro dia, quando ele acordou, ele olhou para o lado. Ele fala que acha que... Calma, ele olhou pro lado e o quê? O cara tava morto do lado dele. Caralho, tipo, ele disse que não lembra o que aconteceu na noite. Nossa. Como se fosse um apagão. Aham. Ele disse que não sabe o que aconteceu. Parece que o cara tava com marca de estoco, tipo, na região da costela. Então parece que ele bateu no cara até ele morrer, né? Mas ele tava embriagado? Parece que eles usaram drogas, eles usaram álcool, usaram tudo possível. Então. E aí, provavelmente o cara planejou que ia embora, o Demer não concordou e bateu nele. Nossa. E aí o Demer, tem entrevistas do Demer, ele relatou que ele não lembra, ele disse que só acordou e o cara já tava lá do lado dele, morto. E, tipo, é bizarro, né? É bizarro. E aí, o que ele fez? Ele pegou o corpo do cara, desmembrou o corpo dele. Certo. Colocou as partes em sacos plásticos e enterrou perto da casa dele. Esse foi o primeiro caso do Demer, em 78. Aí, o que aconteceu? O Demer, ele começou uma faculdade, mas ele foi expulso por embriaguez da faculdade. Isso tudo em 78. E aí, o pai dele pediu para ele ir pro exército. O Demer acabou indo pro exército.
E aí ele teve algumas prisões antes por conta de bebida, ele teve prisão por conta de... Ele mostrou os órgãos para criança também na rua, já rolava umas coisas meio assim. E aí a primeira prisão dele ocorreu porque ele começou a beber em lugares proibidos, porque nos Estados Unidos tem isso, né, também, de que você pode beber em tal lugar, em outros lugares você não pode. Sim. E aí o que o Dahmer fez? Como ele foi preso, né, ele podia ser investigado. Ele pegou esses restos mortais, ele esmagou com uma marreta e escondeu. E aí, do primeiro assassinato do Dahmer pro segundo, rolou um intervalo de 9 anos. Rolou. Achei que você ia falar 9 meses. Não, 9 anos. Por conta da bebida e tudo mais, o pai dele pediu pra ele ir pro exército. Ele acabou sendo expulso também por conta de bebida. Mas foi um período que ele disse que lá ele não tinha como cometer um crime. Na entrevista dele ele fala um pouco sobre isso, que lá ele não tinha como cometer um crime. Então ele meio que deu uma segurada. E é bizarro você ver ele falando, porque ele é de uma frieza e ele não sabe explicar o que aconteceu. Ele falou que parece que era como se fosse uma força nele, que depois que ele cometeu o segundo crime, né, o segundo assassinato, que era como se essa força começou a crescer e ele começou a se sentir mais potente com isso. E aí, nesse intervalo depois, né, ele se mudou quando ele voltou para casa e ele foi morar com a avó dele também, em Wisconsin. Ai, não sei falar o nome, mas é esse. E aí, nesse período que ele tava morando com a avó dele, ele também foi preso porque ele se masturbou na frente de crianças. Que isso. Já era. E aí... Já virou baixaria, já, né? Depois do primeiro... Mas rolou alguma coisa de que o juiz falou que não tinha motivos pra ele ficar preso, ele foi solto. Teve isso também. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Que a gente vê que os criminosos fazem as coisas e o juiz fala... Oitavo episódio, né? Você já escutou esse diálogo aqui? Já aconteceu. E aí, em 87, o Dahmer matou pela segunda vez. Ele encontrou essa segunda vítima dele num bar gay. É uma coisa que se discute muito sobre a sexualidade dele. Ele fala que ele nunca entendeu muito. Ele frequentava bares gays. Ele fala de saunas também, que eram lugares que ele encontrava as vítimas dele, né? Porque das 17 vítimas do Dahmer, 10 eram negras. Então, se questionaram muito se existia algum cunho racial nos crimes dele. E ele relata, assim, muito tranquilamente que não tem nada a ver com a opção sexual da pessoa, que não tinha a ver com etnia da pessoa. Ele falava que ele queria a pessoa mais atraente que ele encontrasse para passar a noite com ele. Ele falava que ele queria muito isso de sentir a pessoa junto com ele. E aí é um pouco de reflexo do abandono, né? Ele procurava pessoas e formas de ter alguém próximo dele, sabe? E aí, mais pra frente, a gente vê que isso começou a acontecer de uma forma bizarra. Tá. Porque... Beleza. Certo, tá, beleza. E aí, ele frequentava esses bares gays. Ele fala também que... Ele comenta que em vários casos rolaram esses apagões, mas ele fez uma confissão completa quando ele foi preso. E nesse intervalo, eu vou falar aqui as vítimas e os crimes que rolaram, porque ele ficou morando com a avó dele, só que parece que ele ficava no porão da avó. E como ele usava formol, porque ele ficava com os corpos das vítimas, esse era o mais bizarro dele, né? Ele ficava com os corpos. E a avó dele, ela tava começando a querer saber o que ele fazia lá, e ele tava achando que ele não tinha privacidade. Mas ela nunca achou esses corpos? Não. O mais próximo que aconteceu, que o pai dele relata também, junto com ele, foi que o pai dele numa visita, e tipo, isso é extremamente bizarro, o pai dele numa visita, ele disse que ele viu uma caixa metálica trancada. E ele perguntou pro Dahmer o que era aquilo. E o Dahmer não queria falar e também não queria abrir. E o pai dele disse que ele tava com receio de ser material pornográfico, porque ele não queria que, tipo, a mãe dele, né, porque ele morava com a mãe do pai dele, e aí ele insistiu pro Dahmer falar o que era. Ele falou que não ia falar, que ele não podia ter privacidade, que ele não podia ter nada. E aí o pai falou, então eu vou descer até o porão, porque a gente vai pegar uma chave para abrir a caixa pra eu ver o que tem aqui dentro. Mas que tamanho era essa caixa? Putz, no finzinho da entrevista dele, tem uma coisa bizarra que ele aponta pra uma caixa que ele fala, a caixa era parecida com aquela ali. Não, mas que tamanho é mais ou menos? Uma caixa de sapato, um baú? Né? Era como se fosse, coloca aí 3 caixas de sapato juntas, 2 caixas de sapato juntas.
Ah, um baúzinho. É, tipo um baúzinho mesmo. Fiquei pensando, né? Se era um corpo ali dentro. Pum. Não, então. Aí que tá uma coisa bizarra. Ele falou que ele tava descendo pra abrir, né? E eu acho que se o pai dele chegasse até o porão, ele encontraria outras coisas, né? Então, o Dahmer falou que ele pensou muito rapidamente no que ele poderia fazer pra impedir o pai dele de abrir. E aí ele disse que ele entrou correndo, né? O pai tava na escada, ele disse que entrou correndo. E o pai dele falou pai, me desculpa. Que tem aí realmente material pornográfico, mas vamos fazer assim. Vamos abrir amanhã de manhã. Eu te mostro tudo que tem, eu me desfaço do que tem aqui. Aí ele pediu desculpas pro pai e tal. E o pai aceitou que abrisse no dia seguinte. E aí, quando o pai abriu no dia seguinte, realmente tinha... Eu não sei se eram filmes ou se eram revistas. Ele fala livros pornográficos, na verdade. Certo. Livros pornográficos. E realmente tinha dentro da caixa. O pai dele pediu pro Dahmer se livrar daquilo. E pro pai dele a história se encerrou aí. Era a caixa do Julius. A da revista, né? E aí o pai do Dahmer falou que o Dahmer relatou também, que esse foi o momento mais próximo que teve de alguém descobrir o que ele fazia. Porque quando ele fez a confissão, tinha na caixa. O Dahmer, ele pediu pra ver no dia seguinte. Tá me ouvindo? A confissão, que confissão? Isso, ele fez uma confissão, né? Ele fez uma confissão com todos os crimes, relatando tudo. E o pai dele só descobriu o que tinha na caixa quando saiu a confissão dele. Caramba. E aí, o pai fala que, tipo, no documentário que tem a mãe e o pai dele, na entrevista, ele fala que ele não sabe se ele tivesse insistido um pouco mais para abrir, se ele poderia ter impedido o Dahmer de ter cometido outros crimes. E o Dahmer falou que talvez se o pai dele tivesse aberto, ali seria um ponto final, porque ele tinha sido pego. E aí na confissão ele fala que tinha uma cabeça e alguns órgãos genitais dentro da caixa. Ele trocou antes do pai abrir, né, no dia seguinte. Caralho. E ele falou que ali foi o momento mais próximo que teve de alguém descobrir o que ele realmente fazia. Aí ele acabou com a botija. E o pai dele, ele fala que foi uma coisa que ele pensa muito, de tipo, se eu tivesse insistido, eu poderia ter evitado que outras vítimas tivessem acontecido, sabe? Que ele teria cometido. Mas não tem crimes. A média, né, de quantas vítimas já tinha. Não da caixa, eu não sei com quantas vítimas, mas ele ainda tava na avó dele, então acredito que fosse segunda, foi bem no comecinho. Certo. Porque ele se mudou depois disso, ele se mudou da casa da avó dele. Ele fazia um esquema na casa da avó dele, que enquanto a avó dele estava na igreja, ele cortava os corpos, levava para a lixeira e deixava na casa da avó. Ele esperava ela estar fora para deixar. E falam que ela começou a ficar incomodada por causa do cheiro também, porque ele preservava as partes. Cara, não é estranho. Cheirão de carniça, ela... Nossa, esse lixo hoje, hein, tá osso. Estourou um cano. Da casa, por isso que tinha cheiro e tal. Ele dizia que estourava um cano? Em 88 ele começou. O esgoto abriu, sei lá, sabe, umas coisas assim. Nossa, puta mentira, bosta. Certo. Pra justificar, bizarro. E aí, ele ainda cometeu mais 2 crimes quando ele tava com a avó dele. Então, foi bem ali no comecinho esse episódio da cabeça que ele guardou, né? Que ele preservou. E aí, ele foi preso depois disso, mas ele foi preso por praticar ações sexuais contra um menino de 13 anos. Então, ele foi preso alguns dias depois que ele saiu da avó dele, ele voltou para a cidade natal dele. E ele atraía as pessoas, falando que era fotógrafo e que ele estava oferecendo dinheiro para as pessoas posarem para ele. Ele ofereceu $50 para essa criança posar nua para ele. Caralho, mano. E aí, depois de... Ele aplicava ácido, ele dava ácido para as pessoas, mas esse menino conseguiu fugir e contou para os pais. E aí o tribunal se recusou a prender ele, falou que não. Falou que tava só tirando foto e tal. Aí um promotor pediu uma prisão, mas o tribunal deu 1 ano tipo de, trabalho comunitário para ele. E aí liberaram o cara. Pior que é sempre assim, né, mano? Sempre tem, tipo, uns puta... Como é que fala? É uma situação foda, né? Que rolou muita e fala, pista, tipo, assim, que o bagulho vai dar tá rolando merda aqui, vai ter alguma merda e ninguém...
E detalhe, nessa época que soltaram ele, o advogado do próprio Dahmer, ele estava pedindo para que o Dahmer fosse para uma instituição médica porque ele estava doente. E os caras falaram, vai fazer trabalho comunitário aí. Tipo isso, né? Ah, não, é besteira. Então. E aí, ele arrumou um emprego numa fábrica de chocolates. E ele matou mais uma pessoa. Do nada, mano. Foi pra uma fábrica de chocolate. E ele estrangulou. A vítima se chamava Anthony, tinha 24 anos. O Dahmer se ofereceu pra fazer sexo com com um cara, né? Isso era uma coisa... A gente viu que tem os psicopatas têm esse negócio da manipulação, e o Dahmer, ele era muito articulado. Ele era bom com as palavras, ele era charmoso, né? Uma coisa que falavam muito. Todo o problema que ele tinha na infância virou o oposto depois. Eu acho que ele conseguia se dialogar com as pessoas, depois ficou... Eu acho que ele conseguiu se transformar pra conseguir manter alguém próximo dele, né? Bizarro. Mas e aí ele foi na mesma época da segunda vítima, essa aí? Foi quando ele se mudou, foi um tempo depois. Mas não tem um intervalo gigante, igual 9 anos. Não. Depois do intervalo de 9 anos, ele fez uma vítima atrás da outra. Tá. Só a primeira pra segunda, que foi um intervalo muito grande. Depois foi uma seguida da outra. Virou festa, tá bom. E ele fala isso. Ele fala que quando ele cometeu o segundo crime, parece que alguma coisa cresceu dentro dele. Ele sentia que cada vez ele podia fazer mais. Nossa. Então, o cara falando é bizarro de você ouvir. É tenso. Não quero nem ver. E aí, esse cara que ele matou quando ele trabalhava na fábrica de chocolate, ele colocou as partes do corpo em um recipiente e deixou escondido na fábrica de chocolate. E o troféu dele ficou escondido lá por 9 meses. Num freezer? Breaking Bad, quando o Walter White pede pra colocar no barril, sabe? Sei, não. Pegar um barril pro ácido. Ele colocava tipo aqueles barrilzões azuis, tanto é que tem imagens de quando a polícia conseguiu pegar ele dos barris saindo de dentro da casa dele. E aí era uma coisa que... Não sei pelo Breaking Bad, mas já vi isso aí já aconteceu. Já sabe, situações. Né? Isso. Ele colocou... Aí depois disso rolou uma sequência de crimes. Eu vou falar aqui eles. Desculpa. Calma aí, repete por favor, hein? Ele colocou o cara dentro do bagulho? Os corpos e ele guardava como se fossem troféus. Esse corpo ficou 9 meses na fábrica de chocolate como troféu dele e ninguém pegou. Certo. Então, rolou que aí, entre 90 e 91, o Dahmer se mudou para um apartamento, que foi conhecido apartamento 213, e lá ele fez mais 12 vítimas. E aí foi uma lapada atrás da outra. 12 vítimas dentro do quartinho? Não de uma vez só, né? Foram várias vezes separadas, vários dias separados. Nossa, que isso. Mas foram as últimas 12 vítimas dele foram dentro desse apartamento, que foi onde ele foi pego também, tá? Aí eu tenho uma listinha aqui dos crimes. Tem alguns que tem explicitamente o que é. Vou ler aqui, relatar. Meu Deus. A sexta vítima dele tinha 30 anos. Não tem descrição de como foi a morte dele. A próxima vítima tinha 28 anos, se chamava Ed. Ele colocou o cadáver do cara no forno. E ele falou que curtia o som da trituração dos ossos. E enquanto ele desmembrava e tal. Caramba, ele cortou o cara, né? Sim, ele picotava as pessoas. Dentro do forninho? Em seguida, ele... Aí que a gente... Calma aí, vamos falar da vítima. Quantas bocas esse fogão? Os 6 bocas, né? Pra dar pra fazer vários pratos. Tá. Aí em seguida, ele matou, pela pronúncia que eu acho que seja Ernest, de 23 anos, a garganta dele foi cortada. Eu não sei, eu não conheço, ó. Se você for contar pra mim, você não tem que falar que tá errado. O Ernesto. Certo, como assim? Em seguida, o David, de 23 anos, ele foi morto. O irmão dele? Não, David Thomas. O irmão dele simplesmente não faz mais parte da vida dele. Até trocou de nome, inclusive, vive no anonimato, ninguém sabe sobre o irmão dele. Ele também foi morto. Em seguida, Curtis, 17 anos. O Curtis, quando o Curtis morreu, o Dahmer estava querendo fazer um altar na casa dele. E ele simplesmente pegou o crânio desse cara e pintou
e manteve numa prateleira, porque ele falou, se alguém entrar aqui, vão achar tá pintado, vão achar que é falso, ninguém vai acreditar que seja um crânio de Mentira. verdade. E entrou alguém lá? Não tem essa informação, né? Não, aparentemente. Como ele deixava o lugar exposto, eu acredito que as vítimas conseguiam ver esses troféus que ele guardava, mas outras pessoas não viram. Mano, no filme do Chuck tem uma cena assim. Nossa, se for referenciar isso, eu vou ficar muito. Não vou assistir mais. Frustrado. Nossa. A próxima vítima se chamava Errol, ele tinha 19 anos. Teve depois Anthony, ele tinha 32 anos, e o Anthony tem um trecho da sentença do Dahmer. A mãe do Anthony, ela leu até um poema que um amigo escreveu, porque o Anthony, ele era surdo. E a mãe dele, ela lê esse poema falando que, tipo, o menino provavelmente pensou que o Dahmer era um amigo, e esse amigo tava tirando a vida dele, e ele não podia nem... Ele era surdo-mudo, ele não podia nem gritar e nem pedir ajuda por isso. É bem intenso, assim, o trecho dela no depoimento. E aí, o do Anthony, que fala que o cadáver dele também ficou intacto por alguns dias lá, antes dele cortar, e o crânio dele também foi pintado. Todas essas informações de como morreram e o que ele fez com os corpos foram feitas pelo próprio Dahmer na confissão dele. Ele deu detalhes do que ele fez com cada vítima, ele lembrava de cada um. Dessa que tem no YouTube? Não. Tem na... Essa tem a entrevista dele, ele não fala. A confissão dele eu não achei, mas ela tem... Ela foi feita por escrito e eles relatam, né? O pessoal que fez entrevista e tal, fala que ele relatou tudo na... Ele fala também que ele contou todos os crimes, porque... Enfim, depois a gente fala sobre isso. Tá muito mistério aí. E aí, essa pessoa, essa vítima específica, foi muito bizarro. O menino, ele se chamava Conerak, eu não sei pronunciar o nome dele de verdade, mas ele tinha 14 anos. E o Dahmer deu ácido pra esse menino. Pra beber? Ele deu balinha, tipo essas coisas pro menino. Ah, tá. Não é o ácido, é aquele de droga, certo? E o menino conseguiu fugir. E um casal viu e chamou a polícia. E o Dahmer, a polícia foi até lá, né? Porque o menino, ele tava com a cabeça machucada. Falaram que ele tinha sangramento anal, que o menino tava, e era uma criança. E chamaram a polícia. E o Dahmer conseguiu convencer a polícia de que era só uma briga de casal, e ele levou o menino de volta. A polícia entregou o menino de volta pro Dahmer. Não entraram na casa, não investigaram, não fizeram nada. A polícia falou pro casal que chamou eles ainda que, tipo, era só uma briga de casal. E o casal ficou indignado, porque falou, tipo, é uma criança, não é um adulto. E a polícia praticamente entregou a criança de volta pro Dahmer. E aí o cadáver dele também foi desmembrado e o crânio dele também foi pintado como um troféu. Ele tinha 14 anos. Não, mas tipo, encontraram todo mundo na prateleira? Ou ele ia atirando depois de um tempo? Não, ele tinha... Tem as imagens do apartamento dele aí, fica a critério de quem quiser procurar. Eu não quero. E tem umas fotos de como ele preservava os órgãos e tal. Não, eu tô falando assim, ele ficava pra sempre lá os bagulho? Desse menino, ele matou um rapaz chamado Matt, de 21 anos. Esse cara, quando ele matou, além dele desmembrar o corpo, ele colocou a cabeça do cara na geladeira e o resto do corpo no barril com ácido. Essa cabeça, inclusive, acho que foi encontrada depois no freezer dele. Em seguida, teve o Jeremy, de 24 anos. O Dahmer, ele falou que ele estava tentando criar zumbis. E ele tentou fazer lobotomia em algum dos caras, né? E ele furou a cabeça desse cara e despejou água no buraco. E aí, parece que essa vítima ficou 2 dias com o Dahmer tentando ver se ele viraria um zumbi. Com água? Morreu também. Água fervente num buraco no crânio, né? Mas de onde ele tira isso? Vai saber de onde ele tirou essas várias ideias, né? Faço a menor ideia. Caralho, jogar água na cabecinha, o bagulho ia virar zumbi. Nossa, que isso. Ele provavelmente ele drogou também, né? Ele foi fazendo meio que experimentos. Já toda a estratégia. Já chegou um momento que não tinha mais criatividade, começou. Então. Nossa. Em seguida foi o Oliver, ele tinha 25 anos. Ele foi estrangulado também. E aí a cabeça foi cortada, o coração foi cortado também e foi mantido no freezer.
E a última vítima dele foi o Joseph, de 25 anos. Essa foi a 17ª vítima dele. O que o Dahmer falou? Ele falou que ele guardava partes dos corpos porque ele queria sentir que estavam junto com ele. Por isso que a gente fala um pouco sobre essa questão do abandono antes. Ele relatava que guardava os órgãos para sentir que ele tinha alguém junto com ele, sabe? Sei. Então ele preservava algumas partes das walkie também, porque ele comia algumas partes. Ele falou que a coisa que ele não conseguiu, que foi muito pesado, foi tentar, comer, sei lá, um cérebro com sangue. Ele falou que o sangue era muito forte. Ele ainda era Aí, de canibal? restante, ele cozinhava, fazia Sim. Ele fazia os ensopadinhos dele. Tem imagens da geladeira dele. Tem imagens da geladeira dele, tinha a cabeça no freezer, tinha vários órgãos genitais, assim, congelados também. E ele se alimentava com o resto das pessoas. E pra ele o mais difícil foi o sangue, porque era muito forte. Aí ele desistiu de tentar beber o sangue junto com a comida. E aí, como o Dahmer foi pego, depois da 17ª vítima dele, em 91, rolou a prisão dele, mas quase não rolou. Deixa eu só achar o nome do moço. Como assim rolou, mano? Quase não rolou. Quase não rolou. Eu não lembro o nome do rapaz agora. Que foi assim, ele atraiu esse cara também. Ele atraiu ele falando que ia tirar fotos dele, né? Ofereceu dinheiro. Levou esse cara pro apartamento dele. Inclusive se vocês procurarem no YouTube, tem o relato desse cara no tribunal. Ele descreve detalhadamente o que aconteceu. Tem legendado, tá? O Dahmer chamou ele foi pro apartamento e ele disse que quando ele entrou no apartamento, ele sentiu um cheiro muito forte, e ele estranhou, e o Dahmer usou a desculpa de que o encanamento tinha estourado, alguma coisa assim. E aí o cara aceitou, e ele disse que ele foi o Dahmer saiu, foi pro quarto, e o Dahmer colocou o filme Exorcista, porque o cara lembra que tava na TV o filme Exorcista, e ele acha que era o 3. Ele disse que... Mas essa informação, é importante, assim, pro cara... Não, mas devia ser o 3. Porque aparentemente o Dahmer colocava... Então... Ele colocava o quê? Tem isso aí. Ele colocava esse filme quando ele ia fazer as vítimas. Sério? Especificamente, Mas como ele descobriu? Ele fez uma confissãozinha, né? Ele o cara contou tudo. Ele soltou a língua lá, sem Esqueci que ele é linguarulho. Certo, continua. E aí, eu não vou lembrar a ordem certinha, mas vou contar aqui. Esse rapaz, ele disse que o Dahmer começou a ficar um pouco estranho. Uhum. E aí, ele disse que ele virou pra olhar alguma coisa que ele reparou estranho, e o Dahmer algemou a mão dele. Algemou uma das mãos dele. E ele relatou que o Dahmer, ele parece que ele começou a agir de uma forma que parecia que o cara nem tava no lugar. Ele disse que ele começou a andar para um lado e para o outro, falando como se ele não tivesse ali. Se ele não tivesse ali. Se eu não me engano, o Dahmer já tinha batido nele. E ele falou que o Dahmer começou a meio que agir como se o cara não tivesse presente, falando sozinho, andando de um lado para o outro e tal. E o cara conseguiu fugir. Eu não lembro se ele bateu no Dahmer, mas ele conseguiu fugir. Certo. E quando ele fugiu, ele ainda estava com a algema na mão. Ele encontrou a polícia. Ele era um cara negro. A primeira coisa que a polícia fez foi: esse cara é suspeito, é um homem negro com uma algema no braço. Ele provavelmente está fugindo de alguma coisa que ele aprontou. E ele contou o que tinha na casa do Dahmer. Ele contou que o cara era suspeito, que estava tentando... lembrei. O Dahmer falou que queria arrancar o coração dele. Ou comer o coração dele. Isso? Uma coisa assim. Aí foi a hora que ele falou que ele ficou tentando convencer o Dahmer de que não precisava fazer aquilo e tal. E o Dahmer fora de si. E ele contou pra polícia que o cara tava ameaçando ele e tal. Uhum. E a polícia quase não acreditou. A polícia ficava: esse cara tá contando essa história no braço. E aí, depois de muito tempo, de muita insistência do cara, a polícia foi até a casa. E aí disse que a polícia bateu na porta, perguntou pro Dahmer se eles podiam entrar pra dar uma olhada. E o Dahmer falou: pode. Quando a polícia entrou, um dos policiais reparou, o Dahmer tirava fotos dos corpos. O policial reparou que tinha algumas polaroids com fotos
de corpos. E ele já falou, Demer, você tá preso, já algemou ele. E aí o que vem em seguida foram as imagens que tem por aí, das geladeiras dele saindo com fita de cena do crime, da casa, os barris sendo tirados do apartamento, tem as fotos de dentro da geladeira do que tinha, os crânios que a polícia encontrou, os troféus. Então, ali foi o momento que o Demer foi preso, ele não tentou fugir nem nada, ele falou, tipo, beleza. E aí tem aqui, inclusive, que eles encontraram no apartamento 3 cabeças, um coração, sangue congelado e alguns outros órgãos. Nossa, era um açougue. Pois é. E aí foi assim que o Demer foi pego, porque esse cara conseguiu fugir. Ainda bem, né? Nossa, falei muito. Não, isso aí foi bizarro. Certo, aí ele foi pro tribunal, ele pegou quantos anos, assim? O Demer, ele teve Pegou perpétua, 16... né? Lá é perpétua. Não, eles não deram como perpétua, eles deram, o juiz até fala na sentença dele que ele tá lendo uma por uma para saber que cada vítima tá sendo meio que recompensada. Ele pegou 16 sentenças de 97 anos, 87 anos. Eu sei que no fim dava tipo 999 anos de prisão dele. Aí tinha a quantidade... Só pra não falar perpétuo. 1000 anos aí só pra... E aí, 1000 aninhos. E aí o Demer, ele foi pra cadeia. Nesse período que ele estava preso foi o período que rolaram as entrevistas. Ele deu uma entrevista junto com o pai dele. A mãe dele não estava presente, mas ela também tá na entrevista, né? Porque o repórter também falou, o jornalista também falou com ela. Ele deu uma outra entrevista pra televisão, que era mais curtinha, e teve essa que é completa, ele falando sobre como ele se sentia. E aí o Demer ficou 2 anos preso e ele foi assassinado dentro da cadeia. Um outro criminoso tava o Demer, mais 2 pessoas, eles estavam limpando o vestiário, e esse terceiro, né, que estava junto com eles, ele espancou o Demer e outro prisioneiro, eu não lembro se era prisioneiro ou prisioneira, mas ele espancou eles até a morte. O Demer morreu a caminho do hospital. O cara só espancou os dois? Foi. Caralho. E aí, o Demer morreu a caminho do hospital e a outra pessoa morreu, se não me engano, 2 dias depois. E foi assim que o Demer morreu. Mas ninguém cagou pra quem era o cara que arregaçou eles aí? Não tem aí na internet. Ele fez, eu acho que ele deu até uma entrevista contando do porquê que ele fazia. Ele falava que achava o Demer meio, tipo, o nariz em pé. Ele fala sobre isso. Não sei se rolou algum aumento de pena por conta disso. Mas, assim, o Demer queria morrer. Ele não... Quando tem a sentença dele, né, e ele vai ler lá o que ele falou que ele tinha escrito, ele pede pela pena de morte. E não dão. Então, falaram que foi meio que como se fosse um favor que fizeram pra ele, porque ele já pedia pra morrer, ele já tava falando que queria morrer. E o cara foi lá e fez. Caralho. Isso aí é a história muito louca do Demer. Não, isso aí foi bizarro demais. A leitura dele, né, tem um trechinho aqui que ele fala: eu nunca tentei sair, eu realmente desejo morrer. Porque, assim, ele fala que ele sente muito remorso pelas vítimas, que ele vai tentar ganhar o perdão, mas se você assistir uma das entrevistas dele, você vê que ele não expressa emoção nenhuma. Ele vai virar pra falar pro pai dele, tipo, eu te amo, a gente não demonstra, mas eu te amo. E o cara, ele não tem expressão nenhuma, ele é, tipo, travadão aqui, e falando, eu sinto muito, eu tenho remorso, que não sei o quê. Mas você vê que, tipo... Tudo falso. Você não consegue sentir... Ele é muito sincero, ele relata tudo, ele não esconde nada, mas você não consegue sentir nenhuma emoção dele vindo do que ele tá contando. Ele não tem muita expressão, né? Então, até, tipo, ele tá falando, tipo, eu esquartejei o corpo e tal, e ele relata com uma naturalidade absurda. Então, é tenso. Achei o nome do mocinho aqui. Diga, que eu fiquei curioso. Que matou ele. Aqui. O nome dele era Christopher Scarver. Ele estava cumprindo pena por roubo e assassinato também. Em 28 de novembro de 94, Demer foi espancado por ele.
Ele estava junto com uma outra presidiária também, eles estavam limpando o chuveiro. Parece que os policiais saíram por um período de tipo 20 minutos, foi suficiente pro cara ferir eles e matar. Caralho. Nossa, pô, a polícia aí nesse caso aí tá louco, hein? O pessoal da polícia tava com preguiça nesse tempo aí. Mas é uma coisa comum que a gente vê, né? Que tem uma época que rola um descaso, que a gente já comentou em outros episódios, que tipo, tem todas as provas na sua cara ali e aí, tipo, deixam o cara lá. Ele queria morrer, queria, mas, tipo, era pra ele ficar condenado lá, né? E aí deixam ele sozinho 20 minutos e um cara vai lá e mata ele. Rolava um descaso meio absurdo, né? Não só com uma pessoa dentro da cadeia, fora também. E, tipo, devolveram uma vítima pro cara. Sempre quando dão essa brecha assim, sempre acontece algo absurdo assim, né? Acho que estamos no 8º episódio, acho que tem uns 4 episódios aí que rola isso. Que até a pessoa denuncia, fala, ó, o bagulho tá acontecendo aqui, os caras. Conversa, rapaz. Não é nada aí disso, depois não. acontece, Mentira. Não, e olha pra vocês verem, o Dahmer, ele teve uma fratura no crânio, foi assim que ele morreu. Depois de colecionar várias cabecinhas por aí. Caralho, o que me assustou foi que o cara espancou, mano. Falaram que parece que ele tava com uma barra de metal, ou era tipo o cabo de um esfregão, e espancou, parece que ele bateu a cabeça do Dahmer na parede também. Eu não vi a entrevista desse cara, o que ele fala depois, mas ele deu uma entrevista, assim. Certo. Pro New York Post. Caça aí, né? Pessoal. Curiosos aí, caçem. Caçem por aí. E é isso. O pai do Dahmer, o corpo dele foi conservado por 1 ano, depois foi cremado. O pai dele não quis doar o cérebro dele para estudo, porque tem isso, né? De às vezes doa para saber se existia alguma fissura, se existia alguma sequela, se existia alguma ranhura cerebral nele, né, assim dizendo, para levar a isso, mas o pai dele não deixou ser usado para estudo. Caralho, tinha até deixado. Bizarro. Mas assim, ó, se você para ver a entrevista que tem o Dahmer e o pai dele, o pai dele fala também sobre uma obsessão também com esse assassino. Ele fala sobre o quê? Então, mas ele nunca fez. E o pai, que ele sonhava também com assassinar alguém. E o pai dele falou que tinha fissura por fogos e essas coisas, né? E o pai dele, ele fala um pouco sobre isso, de que ele não sabe dizer se geneticamente existia uma possibilidade dele ter passado alguma vontade pro filho. Eu acho que não, ele falou que acho que isso também não é estudado. Mas o pai dele parece meio sem emoção também na entrevista. A mãe fica extremamente putaça com as acusações que fizeram em relação à infância do Dahmer. Ela fala que não é isso. Enfim, tem muitos fatores. O Dahmer, ele todo mundo questiona pra ele, por que você acha que começou isso? Ele fala que não sabe, ele fala que é tipo como se fosse uma força que cresceu dentro dele, e quando foi ver ele já tava fazendo, e foi fazendo. Aí na hora que ele foi parado, ele falou, tá bom, fiz mesmo, fez uma confissão, contou tudo. Virou tipo uma rotina do cara, né? E ele falou que dentro da cadeia, ele também tinha os mesmos pensamentos que ele tinha fora, mas ele não fazia dentro da cadeia. Porque o jornalista pergunta, né? Você continua tendo os mesmos tipos de ideias que você tinha? Ele fala, às vezes sim. E é uma frieza. Assim, tem gatilhos, tem várias informações, tem várias coisas, mas é uma entrevista que, se você idolatra um serial killer, um psicopata, se você assistir, você vê como o cara fala, como se ele estivesse lendo o rótulo do shampoo, tipo, não tem como não ficar indignado, sabe? Um rótulo de shampoo? Tipo, sem expressão nenhuma, só tô lendo aqui, foi isso, o cara tá contando uma historinha. Adorei o exemplo. E, na verdade, ele tava relatando a morte de 17 pessoas. Bizarríssimo. Esse é o Dahmer. Você acabou de conhecer aqui, né? Pois é. Então acho que finalizamos o caso em si, né? Uma informação aí. Diga, lança. Fora do caso, né? Parece que a Netflix está produzindo um documentário, um mini-doc pegada a Ted Bundy.
Inclusive o Ivan Peters, que fez o Mercúrio nos X-Men, ele que vai interpretar o Demer. Caralho. Ele que fez o Manson também, não foi? Não. Teve um do que fez do American Horror Story lá que tem um episódio, não tem? Ah, sim. Ele aparece no American Horror Story. Eu acho que eu não assisti, mas provavelmente sim, porque eles falam de alguns massacres em uma temporada, não é? Algumas coisas. Certo. Mas é ele mesmo e ele que vai interpretar o Demer aí. Então, não temos atualizações, mas sabemos que a Netflix está produzindo Aqui tem informação, sobre né? ele. Tem informação. E agora? Não temos mais nada a falar. Que eu estou abismado. Vou confessar aqui pra vocês que eu faço o papel do público. Eu fico proibido de saber do caso pra eu vir aqui e eu ter reações enquanto ela fala. Eu não fazia ideia quem era o Jeffrey Dahmer. Eu achei que era até brasileiro. Eu falei, bigodinho de pilantra. Mas não é. Isso é outra coisa bizarra, né? Quando o Dahmer, ele tava em julgamento, rolou aquele bagulho de as mulheres falarem, um homem muito bonito pra ter cometido isso. Então tinham fãs e tinham mulheres atrás. A gente viu isso, por exemplo, com o R. Kelly, que as mulheres não acreditavam. Goleiro Bruno. Exato. O Maníaco do Parque recebia cartas de mulheres querendo casar com o Lázaro, se for pego. As mulheres iam pro tribunal e achavam que ele era muito bonito pra cometer um crime. Acho que isso não é uma motivação, né? Mas tudo bem. Certo. Inclusive, eu não assisti, mas tem um filme também chamado Meu Amigo Dahmer, que foi inspirado no livro, nesse graphic novel. Então também tá disponível aí. Se eu não me engano, eu vi ele legendado no YouTube. Só divulgações de pirataria, hein? Jamais. Não faria isso nunca. É a quarta aqui, só nesse episódio. Nos outros tem mais. Mas assim, acho que o Dahmer, pra fechar o caso dele, o cara, ele guardava troféus em casa e ele fala que era pra sentir que tinha alguém com ele. Tipo, é muito bizarro como uma possível negligência, uma possível ausência que rolou combinado com a psicopatia que tinha nele. É muito bizarro como casa, né? Ele só queria ter alguém. O cara só queria ter alguém. E aí ele falava, deixa eu guardar essa cabeça aqui pra eu sentir que a pessoa tá aqui comigo. Rolava tipo uma confusão mental nele, né? Então. E aí, isso, tipo, desde a primeira vítima ele fala que ele nem lembra o que aconteceu. Ele só queria passar a noite com alguém. E aí aconteceu, matou o cara. Pode ter tido um apagão? Pode. Ele mesmo fala que ele acredita que não tinha dissociação de personalidade, porque ele falou que tinha um lado dele que queria ser pego e tinha um lado que queria continuar cometendo. Mas ele acredita que não tinha uma dissociação de personalidade, que era ele mesmo. Mas não tem caso assim que a pessoa não lembra o que a outra personalidade fez? Tem. Aí seria um transtorno de personalidade mesmo. Existem o filme Fragmentado. É como se uma personalidade fosse desativada para outra agir. Sim. Então você como se fosse uma fuga. Tem Bates Motel. A personalidade do Norman, Bates Motel, psicose, né? A personalidade do Norman, ela teoricamente é fraca, ela é a matriz dele. Então toda vez que ele precisa cometer alguma coisa mais pesada, quem assume é a personalidade da mãe. E aí são os transtornos de personalidade, que tem vários tipos, mas essa dissociação de imagem pode rolar isso. Existem alguns casos reais mesmo de pessoas que têm transtorno de personalidade, né, de dissociação, e aí, tipo, uma das personalidades precisa de insulina e a personalidade matriz não precisa. Caralho. Então, tem casos reais. Podemos falar disso na próxima temporada, estamos disponíveis aí. Belo gancho. É interessante, o assunto interessantíssimo. Um grande tema. Certo, então finalizamos por aqui? Sim, acho que sim. Acho que sim. Também acho que sim. Agora, informações importantes. Este episódio aqui, ele é o último dessa temporada, certo? A gente decidiu fazer essa temporada de teste. Você acha que deu certo? Acho que funciona pra gente ver também o que dá pra gente
melhorar o que dá pra gente trazer, mas acho que deu super certo. 8 episódiozinhos aí, topzeiras de serem feitos e contados. Não que seja fácil ficar falando sobre crimes e ter que estudar crimes, porque você vê até onde a mente humana é capaz de ir, é complicado. É absurdo. Eu também acho que deu certo. Só pelo fato de eu fazer essa pergunta e se dar uma resposta grande dessa, pra mim já deu super certo. Que no começo a gente tava todo travado. Aí uma coisa aqui, né? Relatar por que em alguns momentos o áudio trava. Porque minha internet é um lixo, tá? A internet boa não passa aqui. Eu não conheço internet boa aqui. Espero que entendam. Mas dá pra entender tudo, né? Dá pra entender. Se você gostou do nosso papo aqui, foda-se os travamentos que você vai achar interessante a conversa. Certo? E este é o último episódio da temporada. A gente vai fazer um hiato aí de uma semaninha, né? Uma semaninha, duas, não sei. A gente vai avisando pelas redes sociais, certo? Sim. E não percam que a próxima temporada vem coisa muito boa aí. Sem spoilers, tá? Sem spoilers. Fica ligado nas redes aí que a gente vai dar uns spoilers. Vai ser interessante. Talvez não vai ser pela Twitch, mas vai ser pelo YouTube, certo? Mas a gente vai avisando tudo. E você que está escutando aqui no Spotify, em julho estamos de volta, certo? Isso aqui vai sair, eu acho que vai sair aqui semana que vem, ainda é junho? Na quinta-feira? Quinta-feira, dia 1 de julho, né? Certo. Então aí, nesse mesmo mês vai acabar a primeira temporada e vai começar a segunda. Informação certíssima aqui. Ansiedade é assim, né? Sério, de um dia. Já penso. Exatamente. Mas então é isso. Muito obrigado a todos que escutaram. A gente bateu 100 plays no Spotify. Para alguns pode ser pouco, mas para nós é muito, né? Para nós achou que só nós ia escutar. E tem mais que a gente, né? Agradecer aí quem tá ouvindo. Exatamente. Obrigada a nossos 3 fãs. 3, que podem virar 4 amanhã. Não sabemos, Exatamente. No dia de amanhã. Essa é a nossa torcida. Certo, e somos os Filhos de Tarantino. Muito obrigado a todos que assistiram, ouviram. E tamo junto. Um abraço. Cadê seu? Não, dá tchau aí agora. Você vai finalizar hoje. Eu sou péssima em começar e finalizar qualquer coisa. Mas é isso aí, Filhos de Tarantino. Sigam nas redes sociais, acompanhem nos streamings. Valeu. Perfeito. Au!